Bom dia, irmãos. É com muita alegria que estamos aqui hoje para adorar a Deus, Ele que nos sustenta diariamente, Ele que renova as suas misericórdias dia após dia, e somente Ele é quem pode nos dar a salvação. E por isso que estamos aqui hoje, não por mérito nosso, mas por causa dele, é que estamos aqui para adorá-lo ao único nome digno de ser adorado. Vamos orar para iniciar. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia e obrigado pela oportunidade que temos, Senhor, de estarmos aqui como igreja para cultuar o Teu nome. Nós, nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, porque Tu és o único Deus verdadeiro e queremos, ó Pai, cada dia mais Te louvar. Nos ajuda, ó Pai, quebrando nosso coração, possamos estar aqui, Senhor, prontos, Senhor, para sermos servos Teus, fiéis a Ti, Senhor, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Nos abençoa hoje, durante a semana, durante as nossas vidas. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou pedir vocês se colocarem de pé e vamos ler o Salmo 99. A gente vai ler apenas os versículos de 1 a 3. Eu irei ler os 3 versículos e os irmãos vão me acompanhar. Salmo 99. Diz assim o Salmo 99. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. Amém. Podem sentar, irmãos. O salmista aqui nesse salmo ele já vai começar fazendo uma distinção bem clara entre Deus e os homens, os seres humanos. Então, nessa época aqui, apesar de que hoje ainda existem reis, né, mas nessa época era muito mais comum, cada povo tinha o seu rei. E o rei ali mandava e desmandava, né, principalmente se era em povos ímpios. Né? E ali o rei, algumas vezes, também era considerado como alguém sagrado, ou o próprio Deus deles, né, digno de ser adorado. E aqui o salmista está dizendo, logo no início do salmo, que reina quem? Reina o Senhor, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Então, naquele momento ali, poderiam existir vários reis na terra, mas apenas um era o Deus Supremo, o Deus que realmente governava tudo e governava todos. E esse rei era o Senhor. E cabe a nós, cabe aos povos, né, fazer o quê? Tremam os povos. Então, diante desse rei supremo, cabe ao ser humano tremer, temer a esse rei. Quando a gente percebe o quão Deus é grandioso e o quão ele é poderoso e o quão nós não somos nada diante dele, cabe a nós mesmo esse tremor e esse temor devido somente a ele. E aí o salmista continua fazendo essa distinção. Ele fala que esse rei supremo, ó, ele está entronizado acima dos querubins. Isso aqui é uma referência ao Santo dos Santos, onde ali representava a presença de Deus naquele lugar. Você tinha a Arca da Aliança e você tinha aqui aqueles querubins. Então, por isso que Deus está aqui glorificado acima dos querubins. Então, Deus está acima de tudo. E cabe à terra se abalar. Ele diz, abale-se a terra, porque a terra foi obra das mãos de Deus. Nós somos apenas criatura dele. Ele é o criador de tudo. E aí, no versículo 2, ele continua fazendo a distinção. Ele fala assim, o Senhor é grande em Sião. Sião aqui é uma referência poética, né, justamente a Jerusalém. Jerusalém, por sua vez, era a capital de Israel. Israel era a nação escolhida e separada, nação que foi eleita por Deus para adorar a Deus, para justamente exaltar o nome de Deus. Então aqui está dizendo que lá em Israel, os crentes verdadeiros, eles adoravam, eles reconheciam que existe esse rei supremo, existe esse ser supremo, ele é Deus e por isso eles adoravam a ele. Só que não era só, obviamente, em Israel que Deus estava acima de tudo. Tanto que ele fala aí depois no verso 2. E sobremodo elevado acima de todos os povos. Então, esse rei supremo que Israel pregava, esse Deus verdadeiro, é o Deus que está elevado acima de todos os povos. Então, perceba aqui que o salmista, ele descreve claramente o abismo que existe entre Deus e nós, seres humanos. E o que fazer diante desse abismo que tem diante dele? Nós devemos nos rebelar contra Deus e querer ser que nem ele? Óbvio que não, foi isso que Satanás fez. E o que cabe a nós, então, seres humanos, seres muito mais inferiores, né, fazer diante de um ser supremo, que é Deus?
diz aqui no versículo 3: celebrem eles, ou seja, os povos, o teu nome grande e tremendo. Ou seja, diante de Deus nós devemos celebrar o nome dele. E por quê? Porque justamente é pelo fato de existir Deus, o Deus verdadeiro, Yahvé, é que nós temos a salvação. A salvação, ela vem de Deus. Se não fosse Deus, nós estaríamos perdidos. Então perceba que esse abismo, ele existe e cabe a nós celebrar o nome de Deus, porque justamente pelo fato dele estar acima de nós, é que ele pode trazer salvação para nós. E aí ele termina falando essa parte dizendo, porque é santo, ou seja, porque Deus é santo, Deus é separado. E aqui o salmista termina essa parte com uma reflexão. Ora, existe um abismo supremo, existe um abismo enorme entre nós e Deus. Deus é santo, ou seja, Deus odeia o pecado, ele aborrece, né? Ele se aborrece com o pecado, mas ainda assim ele está no meio de nós. Ainda assim ele se preocupa conosco, que somos pecadores. Se a gente fosse ler o restante do Salmo, a gente ia ver que o salmista, ele primeiro fala da santidade de Deus. Deus é santo, Deus é separado. Mas ainda assim, Deus está no meio de nós. Ele estava no meio do povo de Israel no deserto, lá por meio da coluna de fogo, da nuvem de dia. Então Deus, apesar de santo, apesar de aborrecer o pecado, ele nos ama tanto que ele nos escolheu, ele nos salvou, ele manifestou o poder dele nas nossas vidas. E por isso cabe a nós celebrar o nome de Deus. Então é nesse espírito de louvor, é nesse espírito de engrandecimento ao nome de Deus, é que nós vamos cantar. A primeira música, Ele é Exaltado. Vou pedir aos irmãos que se colocam de pé e vamos adorar ao Deus único e verdadeiro. Adorar esse Rei que está acima de tudo. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Amém, irmãos. Ainda louvando a esse Rei Supremo, vamos cantar Rei das Nações.
glórias ao Rei eterno, glórias ao Rei dos reis. Vamos orar, irmãos. Louvado seja, Senhor, o teu nome, porque tu és o Rei supremo, o Rei que está acima de tudo, ó Pai. E nós, ó Pai, somos os teus servos, não por mérito nosso, ó Pai, mas porque tu nos escolheste, tu nos salvastes em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome para sempre, Senhor. Prepara os nossos corações para te louvar dia após dia. E prepara, Senhor, neste momento os nossos corações para receber a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, faça morada em nós, Senhor, e possamos vivê-la, possamos praticá-la todos os dias de nossas vidas. É o que nós pedimos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. A palavra está com Joás. Bom dia, irmãos. Graças a Deus, né, igual o Tiago falou, estamos mais um dia aqui na casa do Senhor para ouvir a sua palavra, para falar dele. E o nosso pastor, ele está de recesso, né, está descansando um pouquinho, porque foi uma correria muito grande, né, nessa pandemia. A gente que não adquiriu, já passamos um pouco de sufoco, né? Ele ainda adquiriu, ainda teve a Lara também que adquiriu a Sara, então teve um monte de intercorrência. E agora ele está tendo um descanso merecido, né, repousando um pouquinho, uma descansada lá com a sua família. Hoje nós vamos estudar uma parte do livro de Romanos. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 1 até o 11. Romanos 5, de 1 a 11. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem, por favor. O nosso tema, o que nós vamos estudar hoje, é o novo homem criado em Deus, em Cristo. O título de Salmo, deste capítulo de Romanos, ele diz assim: a justificação pela fé em Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo por um justo, pois poderá ser que, porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai,
Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Obrigado por já recebermos uma parte da tua palavra. Obrigado por nos dar, ó Deus, o privilégio de ouvirmos a tua palavra, de conhecermos as tuas maravilhas, conhecermos as tuas obras. E nós te agradecemos também por cada um que está presente aqui nos acompanhando, e também aqueles que estão longe, que também nos acompanham. E nós te rogamos, ó Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai, fala aos nossos corações e nos ajude, ó Deus, a compreender a tua palavra e a tua mensagem. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quando o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta aqui, provavelmente ele estava morando em Corinto. Era por volta do ano 54 depois de Cristo. Essas datas assim, elas sempre são um pouco oscilantes, né? Dependendo das pessoas que fazem o estudo, eles identificam algumas características que é de determinada época, determinado ano. Então, por isso que temos algumas variações. Então, não é preciso, foi em tal ano, né? Mas é aproximadamente. E Paulo, ele conhecia a fé dos romanos, né? E Paulo ele desejava também ir visitá-los, porque Paulo ainda não tinha ido lá em Roma. Enquanto ele estava escrevendo essa carta, ele manifestava para eles o desejo de ir visitá-los. E ele só foi visitar Roma, a igreja lá dos romanos, depois que ele já tinha escrito a carta, que ele conseguiu ir lá visitar os irmãos em Roma. E nessa carta que Paulo escreveu aos romanos, ele trata de muitos assuntos. Foi uma carta doutrinária mesmo, uma carta para ensinar, para mostrar, para abrir os olhos de muitos que estavam ali naquela igreja, né? E tinham muitos problemas naquela igreja, que Paulo conseguia identificar, mas também não era só um privilégio deles, né? Em todos os tempos nós temos problemas nas igrejas, porque enquanto estivermos nessa terra, né, nessa carne, nós teremos problemas. Nós não somos perfeitos, mas também tinham os que estavam firmes, né? E Paulo nunca podia se esquecer disso. Tinha aqueles que queriam colocar as suas vontades dentro da igreja, fazer aquilo conforme eles queriam, eles achavam que era, né? Mas tinha também os que estavam seguindo realmente o que Cristo tinha deixado. E a igreja de Roma, ela ainda era bem misturada, porque ela tinha os romanos, né, os gentios, e tinha também os judeus, né? Então eles estavam tudo misturado ali, e Paulo ele fala isso também na sua carta sobre a salvação tanto dos gentios quanto dos judeus. Ele discorre sobre esse assunto. Ele fala sobre a idolatria e a depravação dos homens. Ele ensina que todos são culpados da mesma forma, né, por causa do pecado. Não se faz diferença entre o judeu e o gentio. Ele fala sobre a condição pecaminosa de todo o homem. E ele também começa a falar da justificação pela fé em Cristo Jesus. No capítulo 4, ele já começa falando sobre a justificação através de Abraão. E no capítulo 5, aqui que nós lemos, ele começa falando da justificação do homem em Deus através de Cristo, né? Esse tema ele ficou encaixado perfeitamente com o que o Tiago iniciou, né? Que através de Cristo, Deus, mesmo nós estando em pecados, né? Enormes pecados em nossas vidas, Deus ainda ele demonstra o seu amor para conosco. E isso foi através de Cristo. E Paulo, ele apresenta aqui no capítulo 5, como será justificado o homem e o que ele recebe, né, o que ele passa a ter por essa justificação. Então, aqui no verso 1, quando fala aqui, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, ele está dizendo que adquirimos um novo status, o de justificados perante Deus através da fé. Se é assim, nós temos que concluir o seguinte, que nós temos que incluir que o nosso velho homem, o nosso velho eu, ele está ligado aqui ao nosso velho homem deste mundo. E também o novo homem que se refere pela fé é o novo homem que ainda não veio.
Porque esse novo homem, ele virá quando nós tivermos sido retirados desta terra e estaremos com Deus. Ele ainda não veio, mas está próximo da sua chegada, porque será o dia do Senhor, o dia da sua glória. Nesse dia, nós nos tornaremos efetivamente um novo homem. Mediante a fé, adquirimos agora o status de justificados perante Deus, assim como os que foram antes de nós, os nossos antepassados, aqueles que têm as suas famílias, que alguns, né, já vêm na tradição, sendo cristãos, estando firmes em Deus, aí eles já faleceram, já morreram, mesmo estes que foram antes de nós, que andaram na presença do Senhor, eles estão com o seu status de justificados. Passamos a ser aquilo que ainda não somos. Quando nós somos justificados, nós passamos a ser um novo homem, mas ainda não neste momento. Nós passamos a ser aquilo que ainda não somos, de modo efetivo neste mundo. Ou seja, mesmo ainda sendo velho homem pela fé, somos considerados novo homem, pela justificação de Deus. Este novo homem, ele é caracterizado pela sua negação do velho homem. Nós deixamos de fazer aquilo que a carne nos força a fazer, porque nós temos o conhecimento de Deus. Nós temos o sentimento do Espírito Santo nos guiando e nos mostrando o que nós devemos fazer e como devemos fazer. Então, nós deixamos as coisas deste mundo e visamos as coisas do alto, pensando aqui em ser um cidadão de lá. Nós pensamos aqui na terra ainda em ser um cidadão dos céus. O novo homem, ele nasce da morte e da ressurreição de Cristo e no conhecimento de Deus que vivifica os mortos e que ele fala conosco, né? Assim como o Tiago ele colocou no início, Deus, pela sua misericórdia, ele ainda está no meio do povo, mesmo nós estando longe dele através do pecado, mas Deus ele ainda está no nosso meio. E ele fala conosco, mesmo ainda sendo o velho homem, ele fala como se nós já fôssemos o novo homem. Pelo fato de nosso velho homem ter morrido em Cristo e ressuscitou com ele o novo homem. Então, na morte de Cristo, morreu o velho homem e na sua ressurreição ressurgiu o novo homem. Deus ele fala conosco como sendo o novo homem, porque nós o somos pela fé e pelo poder da sua palavra. Mas essa fé não é por obras ou qualquer coisa que fizermos, não é mérito nosso, não é por causa do que eu faço, do que eu sou ou do que eu tenho, que eu vou ser esse novo homem. Não temos nada, não temos nenhuma ação, mas sim porque Cristo, na sua morte lá na cruz, ele levou consigo o velho homem. E quando ele ressuscitou, ele trouxe à vida o novo homem, que nós somos perante Deus, pela justificação. E isso só pode ser entendido mediante esse ato de Cristo, mediante a sua cruz. Nós só conseguimos entender que somos um novo homem pela justificação de Deus se nós olharmos para a cruz, se nós vermos ali o ato de Cristo ali na cruz. É somente pela fé que podemos ver ainda o que os outros não veem. Somente pela fé crescemos, porque nosso velho homem, o nosso velho eu, ele diminui. Somente pela fé somos grandes, porque nosso velho eu, o nosso velho homem, ele fica pequeno. Somos fracos e em nossa fraqueza somos justificados por Deus. Porque se nós colocarmos a nossa força, nós nos afastaremos cada vez mais de Deus. Nós temos que nos entregar, nos rebaixar, nos colocar como servos para podermos ter a grandeza de Deus, a sua justificação. Ele nos liberta, ele rejeita nosso velho homem que ainda somos e nos justifica como novo homem que ainda não somos. É na rejeição do velho homem conhecido deste mundo, dessa nossa carne, na rejeição desse velho ser deste mundo, que ainda se inicia um novo homem
cuja personalidade é modelada pela ação de Deus. Porque quando nós passamos a ter a nossa justificação por Deus, Ele age em nossas vidas. Então é através da sua ação que nós somos um novo homem. Ainda no versículo 1, quando Paulo, ele diz aqui, temos paz com Deus. Quando ele diz que temos paz com Deus, isso somente é possível através da fé e pela modificação da condição humana que Deus faz no homem por meio da relação do Criador com a criatura, pelo temor ao Senhor, que é o verdadeiro amor que a criatura pode dedicar ao seu Criador. Somente temos a paz com o nosso Deus se nós formos resgatados através da cruz de Cristo, nós fomos retirados desse nosso velho homem e temos a nossa conciliação com o nosso Deus. A paz com Deus é a relação do homem. Somente o homem sendo homem e Deus sendo plenamente Deus. Sendo assim, essa paz de Deus, ela é muito mais que um sentimento de felicidade. Ela não é o fato de eu estar aqui alegre, de eu estar sorrindo, de eu estar feliz. Ela não é isso. Essa relação, ela se dá com a libertação através da verdade e mediante a revelação da justiça de Deus pela fé. Essa relação não significa que o homem ele vai viver a realidade de Deus aqui, nessa terra. Porque mesmo nós estando aqui ainda, estamos aqui nesse mundo, nós estamos em pecado. E nós, mesmo sendo justificados por Deus, a nossa luta entre o espírito e a carne, ela continua. Enquanto estivermos aqui, nós teremos essa luta. O espírito lutando contra a carne. O homem, ele continua sendo homem, mesmo sendo justificado. E a fé continua sendo necessária. Não tem como não tem como ser um novo homem, um novo ser diante de Deus, ser justificado, se não tivermos a fé. O homem continua tendo que possuir a esperança. Viver na esperança, como diz em Romanos 8, 24. Vamos abrir lá, Romanos 8, 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Essa esperança nós não temos como ver, ela é uma esperança invisível, ela é através da fé. Não tem como alterar nada da nossa condição material, porque a esperança ela não se vê. Pois a diferença está que agora a gente espera, o novo homem, ele espera através da fé. Sua esperança está somente em Deus. E esta é a razão, a base da sua paz com Ele. A paz do homem com Deus está na sua esperança através da fé em Deus. E isso é algo que não se vê. Somente os justificados pela fé podem gozar a paz com Deus, tendo pleno conhecimento do que Deus é em Cristo. Sabemos que essa paz somente é adquirida por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo colocou aqui no final. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus só é possível através da fé, através da cruz de Cristo, através daquilo que Cristo fez. Essa paz ela só pode ser fundamentada e verdadeira em Deus. Não tem outra forma, não tem outro jeito. É a obra que Deus realizou em nós, tendo como completada através da crucificação e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé, ela está baseada na cruz de Cristo, naquilo que ele fez, a nossa paz com Deus, a nossa justificação, ela está toda ligada na cruz de Cristo. Portanto, a fé é o poder que anula o homem e seus impulsos para nos transformar em filhos de Deus.
A nossa fé em Deus, ela tira de nós aqueles impulsos que nós temos de fazer as coisas e realizar aquilo a nosso bel prazer, a nossa vontade. Nós temos que ser o novo homem. Quando isso somos pela fé, nós pensamos naquilo que vem do alto, naquilo que Deus quer que nós façamos. Então, tira de nós o nosso querer. Ele tira de nós os nossos impulsos. A fé é o que nos faz andar, é o que nos faz mudar de rumo, que nos leva da vida deste mundo para a morte, a fim de que possamos viver em Cristo. Ele nos tira desse mundo, ele nos leva à morte nesse mundo. Nós não somos deste mundo, nós apenas estamos aqui. Mas nós temos que morrer para esse mundo para que sejamos uma nova vida, uma nova criatura, um novo homem, para que possamos viver em Cristo. No verso 2, vamos ler aqui o verso 2, que diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Quando Paulo diz por intermédio de quem, ele está se referindo a Cristo, que ele já falou no primeiro verso. Paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se refere ao primeiro verso, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé temos acesso a esta graça. Paulo diz que somente pode ser o servo do Messias, aquele que leva a palavra, ele, Paulo, só pode ser separado para o evangelho, como diz lá no primeiro versículo da carta, do primeiro capítulo, que Paulo diz que ele foi separado para o evangelho pela graça de Deus. Essa graça fez com que Paulo pudesse entender e compreender o que significa a paz com Deus. Ele aprendeu a respeitar a justiça de Deus com temor e tremor. Ele aprendeu a entender o que Deus tinha para a vida dele. Ele temia e tremia diante de Deus. Seu passado como Saulo foi aniquilado. O seu passado ele foi zerado, ele foi destruído. A carreira que ele vinha montando, que ele vinha galgando, que ele vinha trabalhando, aquilo foi tirado. A sua carreira foi desmontada. Ele ficou cego quando Cristo encontrou com ele. E nesse momento, Cristo se apresentou a ele. Quando ele estava cego, ele não enxergava, Cristo se apresentou a ele. E ele o reconheceu. Ele reconheceu como seu Criador e como Redentor de todo o homem. E passou a ter o zelo e o fervor pelas coisas de Deus. Quando ele conseguiu entender o que Cristo tinha para ele, quando ele conseguiu entender a cruz, o que aconteceu ali na cruz, ele passou a zelar pelas coisas de Deus. De perseguidor, ele passou a ser o perseguido, ele passou a ser um novo homem. Ele passou a sentir a santidade de Deus. Ele começou a experimentar a graça em sua vida, ele passou a esperar em Deus e assim passou a ter a paz de Deus. Aqui com a vida de Paulo nós conseguimos entender que essa paz não é aquela de ficar tranquilo, né, sombra fresca, né, água de coco, tranquilo. Não é essa paz. É a tranquilidade do seu futuro, do seu porvir, de que ele tem um destino, de que ele tem uma meta, de que ele sabe para onde ele está indo, que ele tem um rumo. Paulo, quando ele foi adquirido por Cristo, quando Cristo o levou para si, ele passou a ser o mensageiro diante ele passou a ser o mensageiro diante daquele, o Deus, o Cristo, o verdadeiro, diante dele, onde todo homem é pó. O pequeno e fraco servo passou a ser o que ele, por suas próprias forças, não é. Paulo, ele passou a ser aquele que transporta, né, o atalaia de Deus, a levar a palavra de Deus. Mas ele passou a ter tanta força que pela sua própria força, mesmo se ele fosse robusto, forte, ele não conseguiria ter, ele não conseguiria ser, ele não conseguiria, com todo o seu estudo, entender o que Cristo tinha feito ali na cruz, tudo que Cristo tinha realizado, se não fosse Cristo ter colocado nele o entendimento. Então ele passou também
a saber o que ele não tinha condição de saber, ele não era capaz de saber, e as suas próprias forças realizar coisas que ele não tinha como realizar em si mesmo, somente em Deus. Vamos ler o que está escrito em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo, ele não vivia mais por ele. Ele não vivia mais pelas suas próprias forças. Ele vivia por Cristo, porque Cristo se entregou por ele. Ele só conseguia ter isso mediante a fé. Essa é a graça em que Paulo estava, em que Paulo trabalhava, que ele fazia as coisas. E quando ele tivesse que falar sobre a vida do novo homem, ele tinha propriedade para falar, porque ele usava a sua própria vida, de tudo que ele fazia no passado, quando era Saulo, e de quando Cristo o transformou. Ele tem a divisão na sua vida do velho homem e do novo homem. Quando Paulo ele fala dessas coisas que olhos não podem ver, ele sabe o que está fazendo ao insistir que somente pela fé se pode abrir a porta que traz a paz que ele anuncia, pois ele somente teve acesso a essa paz através da fé. Não foi força dele. É algo que não se pode ver. É como a esperança. Se a gente pode ver, como a gente vai esperar? Né? Não tem necessidade de esperar. Se você vê, não é necessário. E quando Paulo ele proclama que essa entrada somente é possível através dele, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo, em quem creu por obra divina nele, exclusivamente pela contemplação da crucificação e ressurreição, e crendo pela fé que agora ele é o que é. Paulo ele consegue falar com propriedade. Ele consegue falar que agora, através da crucificação, hoje, naquele momento, naquela época, ele era o mensageiro de Deus, né, na carne, mesmo sendo o velho homem ainda na sua carne, ele era um novo homem transformado por Cristo, mas isso tudo através da crucificação. Quando ele contemplava a fé naquilo que Cristo fez, na sua morte e na sua ressurreição. E quando ele fala aqui na parte B do versículo, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus, ainda lá no capítulo 5, no verso 2, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Quando ele fecha o versículo, ele sabe que somente através da proclamação do evangelho os homens podem ter esperança. Aqueles que ouvem a palavra de Deus, eles podem ter esperança do pleno gozo, uma esperança que supera todas as formas de esperança que nós conhecemos, a esperança da glória de Deus. Essa é a esperança de que veremos Deus face a face. Essa é a nossa esperança. Nós temos, às vezes, algumas esperanças formadas, né, algumas expectativas, aí nós ficamos esperançosos. Não, olha, você vai ter uma promoção, tem uma projeção de você ter um emprego, tem uma perspectiva de você ter uma residência nova. Né? Nós criamos esperanças, mas Paulo ele diz que a nossa esperança ela está na glória de Deus, uma esperança que não se pode ver, uma esperança de que veremos Deus face a face, de que seremos parecidos com Ele e de que seremos herdeiros como Abraão, como filhos de Abraão. É a unificação na ressurreição no último dia e o começar do reino de Deus, começar a aparecer o reino de Deus. Essa é a esperança em que se gloria o justificado mediante a fé. E que ele vai ser parecido com Deus, que ele vai ver Deus face a face, de que ele vai ver os antepassados lá no céu, porque na Bíblia diz que nós reconheceremos, nós veremos as pessoas. Então, essa é a esperança.
E sendo ainda, mesmo ainda estando neste mundo, ele se apressa com a plena confiança para além de todos os céus. Ele se apressa para olhar, para enxergar, para ver tudo aquilo que está ainda no porvir. Ele traz ainda neste mundo, com esse evangelho, uma paz, sua vindoura herança em seu coração. Essa esperança, ela vai trazer no coração daquele justificado a paz, a esperança, a alegria de que quando ele partir daqui, ele não vai ficar num limbo, não vai ficar perdido, e o essencial, ele não será lançado no inferno, ele será levado para a presença de Deus. Essa é a esperança que Paulo pregava. Paulo também, ele se gloriava dessa esperança. Ele diz no verso, ele se gloriava, pois ele sabia do apoio que ele tinha, né, do consolo que teria no final. E nós também devemos estar certos disso. Devemos estar certos da nossa justificação mediante a fé. E da nossa firmeza, da nossa sustentação através do que Cristo fez ali na cruz. O que essa esperança ela nos traz, sendo sempre sabedores que nesse mundo, ainda o consolo final se firma somente em Deus. Mesmo aqui neste mundo, estando aqui ainda na nossa carne, nós temos que ter a sabedoria, né? Nós temos que ter o entendimento através do Espírito, através da fé, de que o nosso consolo final, ele somente pode ser plenamente gozado em Deus, na justificação que Paulo naquele momento ele fazia e que nós temos hoje também através do evangelho que ele deixou para nós. Então nós somos justificados por Deus, a nossa esperança é sempre justificada na fé em Deus, na fé em Cristo. Então, mediante a isso, nós podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus. No verso 3, ele ainda continua aqui. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Ele ainda fala, e não é só isso, não somente isso. E quando ele fala isso, ele está dizendo que não é somente pelo consolo final, ou quando tudo está seguindo no mar de rosas, ou quando tudo está bem e nós temos um novo cântico, nós temos alegrias para cantar, né, nos nossos lábios. A paz com Deus, a paz do homem com Deus, não quer dizer que ele estará sempre sorrindo, né, que estará sempre alegre, sempre mostrando uma face de satisfação, né, alegria, otimismo. Ele não é uma pessoa pessimista, né, uma pessoa que só anda cabisbaixa, mas não é isso que significa a paz com Deus. A fé não se realiza somente dentro das coisas boas e perfeitas, né, aos nossos olhos, que acontecem em nossas vidas, mas também dentro das aflições e daquela precariedade que nós temos, que nós somos como homem ainda neste mundo. Mesmo sendo muitas vezes afligido, mesmo tendo a nossa deterioração, da nossa luta, do nosso espírito contra a carne, do pecado na nossa vida, né, sendo demonstrada no nosso exterior, naquilo que nós fazemos. Às vezes nós agimos de formas erradas por causa do pecado que age na nossa vida, na luta externa e interna, que é a luta contra a carne, né, do espírito contra a carne. Nenhuma dessas coisas, elas são obstáculos para deixarmos de ter a paz com Deus, da qual todo justificado, mediante a fé, podem gozar. Não é um empecilho, né? Isso não é um empecilho para se ter a paz, a presença da paz de Deus em nossas vidas, a paz de Deus derramada em nossos corações. A justiça divina para essas coisas já foi dada através da palavra. Deus, ele já fez a sua justiça pelo pecado, contra o pecado. Quando Cristo morreu por nós, ele já nos justificou. Então isso já foi dado através da sua palavra, com a qual ele justifica o crente e também o torna herdeiro do seu reino.
Deus, através da sua palavra, através da ação de Cristo, ele nos transforma como herdeiros da sua vida, do seu reino, né, lá junto com ele. A fé, somente pela fé, mesmo nas aflições, e somente pela fé, na hora do aperto, e não somente quando a provação é vencida. Que aí a gente vai glorificar a Deus. Ah, Senhor, eu passei pela provação. Ah, eu fui salvo do Covid, né? Porque Deus, ele agiu na minha vida. Mas não é somente isso. Quando a fé, pela fé que você venceu a sua provação, depois do sofrimento ter sido reduzido, ter sido minimizado, ou quando a luta interna ou externa é vencida, né? Somente pela fé. Na paz de Deus, existem gemidos e aflições, reclamações, usais, fraquezas. Jesus mesmo ele disse que nós passaríamos, sofreríamos aflições nesse mundo, mas ele disse para que tenhamos bom ânimo, para que vivêssemos através da fé. Então nós temos que tomar também um pouco de cuidado com aquelas pessoas que dizem que o crente não pode sofrer, que o crente não pode sentir nada, o crente não pode passar mal, o crente não pode ter problemas. Isso não existe. Jesus ele passou por problemas. Ele teve lá as pessoas que o atacaram, as pessoas que o enfrentaram. Então, por que nós, sendo pessoas, ele que é o Filho de Deus encarnado, sofreu tantas coisas, como nós que somos somente pó diante de Deus, não passaremos por isso, né? E nesse momento que as pessoas às vezes dizem, não, temos que ser fortes, temos que estar firmes, não podemos vacilar, não podemos ter uma casa simples, nós temos sempre que ter o melhor, ser o melhor. Não é isso que Deus fala. Quando a gente tem a paz também com Deus, nós teremos aflições, nós seremos afligidos, nós passaremos por problemas tanto financeiros quanto na nossa saúde. Nesses momentos, existe sempre um clamor, porque se nós nós nos mantivermos sempre firmes, nós nunca clamaríamos a Deus. Se nós ficarmos das nossas próprias forças com o nosso querer, nós nunca clamaremos a Deus por socorro. Nunca clamaremos, Abba, Pai, nos socorre, Senhor, porque as nossas forças não são capazes. É sempre a nossa força, sempre o nosso querer nos afasta do nosso Deus. E Paulo, ele diz que onde houver lamentação, aí há filhos de Deus. Porque nós clamamos a Deus, nós lamentamos a Deus, nós colocamos diante de Deus as nossas lamentações, as nossas reclamações. Se Deus permitiu que Jesus, ele sofreu a cruz, como nós não vamos passar por um problema, sentir uma dor de cabeça, ter um problema com o emprego? Não vai ser diferente com a gente, né? Deus, ele nos testa, ele nos coloca nas provações para nós entendermos que nós não temos força nenhuma, né? Lutero, ele diz, na paz de Deus tem lugar também o que o mundo chama incredulidade, o clamor, meu Deus, por que me desamparaste? É o ataque da morte e do inferno, que ninguém se iluda, que quem não quiser ser atacado, este não é cristão, porém incrédulo, pagão e inimigo de Deus. Se nós não quisermos ser atacados, é melhor que não sejamos cristãos, porque a nossa vida vai ser atacada. E ele diz que quem não quer ser atacado, quem não quer sentir as aflições, não seja filho de Deus, não creia em Deus. Vai ser uma pessoa que é pagã, que é incrédula e automaticamente inimigo de Deus. Crer na salvação não é crer em qualquer tranquilidade ou contentamento, é o crer no meio do tumulto, fazendo parte de um mundo não redimido. É preciso resistir, é preciso lutar, é preciso não retroceder perante o inimigo, perante os problemas. Quando temos a alegria em Deus, em momentos que os nossos olhos carnais não justificam essa alegria, é a demonstração da glória do que estão justificados na fé. Quando nós estamos passando por problemas, mas nós temos a paz em Deus,
são momentos que não se justificam. Às vezes estamos enfermos, estamos passando por problemas difíceis. Esses momentos, as pessoas que olham vão falar assim, mas isso não justifica você estar alegre, isso não justifica você estar tranquilo. Mas a paz com Deus, ela é justificada realmente, ela é demonstrada nesses momentos que se passam pela nossa vida. E continuando, a parte B do verso 3 e o verso 4. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Quando Paulo ele coloca todas essas coisas aqui, ele diz também, né, que nós não nos gloriamos apenas nas aflições, mas também nos gloriamos das aflições. Mas também não significa que nós vamos sair louvando, cantando, agradecendo a Deus pelos males que nos acometem. Né? Às vezes as pessoas dizem isso. Não, você está passando por problemas, mas você tem que estar glorificando, tem que estar... A gente se entristece, a gente fica triste, mas isso não tira a nossa paz, isso não tira a nossa alegria. Né? Isso nos mantém mais firmes em Deus. Porque quando nós estamos em Deus, o que muitas das vezes parece ser um mero sofrimento humano, transforma-se em uma obra grandiosa de Deus. Nós não sabemos o que Deus tem para as nossas vidas. O Criador, né, numa obra grandiosa de Deus, o Criador, o Redentor, os empecilhos da vida transformam-se em degraus para crescimento. Nós passamos por problemas e nós crescemos nesses problemas, nós conhecemos mais a Deus. O pastor, muitas vezes, ele fala para a gente, quando a gente está, às vezes, com muita aflição, quando a gente está sendo realmente moído, são nesses momentos que a nossa fé aumenta. Porque, às vezes, a gente vacila como seres humanos. E quando tudo está bem, às vezes, a gente se esquece de Deus. Às vezes, a gente acaba deixando Deus meio de lado. Mas Deus, ele nos prova, ele nos aperta, ele nos espreme contra a parede. E quando isso acontece, nós nos colocamos de joelho, nós nos quebrantamos. Deus, ele mostra para a gente, olha, você está se esquecendo de mim. Você está se esquecendo que eu sou aquele que supre a sua necessidade. Eu sou aquele que te guarda, aquele que anda contigo, aquele que te protege. Deus, ele quebra o velho, né, o vaso, ele destrói esse vaso com defeito e faz um vaso perfeito para a honra dele. Ele destrói o velho homem e o transforma num novo homem, mediante a sua justificação, né? Mediante ele se mostrar a nós através das tribulações, e nós conseguimos identificar, realmente eu estava fugindo de Deus, eu estava ficando longe de Deus. Mas mesmo com as nossas aflições, né, nem por isso a nossa aflição, nem por sermos justificados, sermos santificados, termos a nossa fé, a nossa aflição deixa de ser aflição. E sempre vamos sofrer aflições. Tanto os que passaram, tanto antes, tanto na nossa vida, tudo que nós pensarmos para trás, nós sofremos muitas aflições, como hoje também, nos dia a dia, nós também sofremos aflições. Mas já não é mais aquela aflição de desespero, uma aflição perigosa, destrutiva, que vem sobre a alma do homem que não foi justificado, mas uma aflição regenerativa, cheia de frutos, com pleno vigor, conforme só pode sentir aquele que sabe que foi realmente derrubado, que foi testado, que foi provado por Deus, foi colocado contra a parede. E esses conseguem reconhecer que a tribulação, que a aflição é para o seu crescimento, é para o reconhecimento de que tem um Deus superior, que tem um Deus que te guarda, que tem um Deus que merece ser louvado e adorado. Essa tribulação, ela enrijece a nossa alma, ela enrijece o novo homem, ela gera perseverança, ela tira aquela questão de defensiva, de você ficar sempre na defensiva, você vai agora atacar, você vai passar a ser ofensivo. Ela altera a condição incerta e duvidosa em posição serena de quem está fortalecido
pela certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, conforme diz Romanos 8:28. Tudo que nós passamos, tudo que nós passarmos, será para a honra e glória do nosso Deus. Tudo coopera para aqueles que estão diante de Deus, para o bem desses que são justificados perante Deus. Gloriamo-nos nas aflições, porque conhecemos o caminho para as transpor. Nós nos gloriamos nas aflições porque nós sabemos como passar por essas aflições. Nós sabemos que é através de Cristo que nós pensando sempre naquele que foi crucificado e ressurreto, em quem o mundo não pode pensar ou esperar, porque o mundo ele foi afastado de Deus e nós estamos perante Deus justificados por ele mediante a crucificação de Cristo. No verso 5, vamos continuar aqui, o verso 5 diz: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A nossa esperança é a esperança da fé. Ela não se confirma ou falha dependendo da firmeza ou fraqueza da nossa própria esperança, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós projetamos, que nós temos como esperança no nosso coração carnal. Assim como a fé, o nervo central da esperança e vital, não depende da contingência humana, daquilo que fizermos. Não depende de nós, mas é alimentada e firmada por Deus. Por isso a esperança não confunde. Ainda que fale tudo o que nós estivermos baseando, estivermos firmando as nossas esperanças humanas, esta esperança, ela é firmada em Deus e permanece, mesmo que fraquejemos nas nossas coisas, em tudo aquilo que fizermos. A esperança em Deus, ela fica firme. Gloriamo-nos na esperança, porque ela não está baseada em nenhuma força humana. Por isso nós podemos nos gloriar. Mas sua base está no Espírito Santo que nos foi outorgado, por meio do derramamento do amor de Deus em nossos corações. Se não for pelo amor de Deus, a nossa esperança ela é falha. A nossa esperança ela é pequena. Ela não se transforma, ela não passa nem a porta. A nossa esperança ela tem que estar firmada em Deus. O Espírito Santo é a obra de Deus na fé. É o poder do Criador e Redentor do reino de Deus que a cada dia se aproxima o seu glorioso dia. O Espírito Santo é igual a Deus e é por meio dele que Deus tributa a justiça ao que crê. Ele é invisível aos nossos olhos carnais, mas ele é visível aos nossos olhos da fé, aos nossos olhos espirituais, quando Deus abre os nossos olhos através da nossa fé em Deus, daquilo que é atribuído a nós pela ressurreição de Cristo, nós conseguimos enxergar as coisas que o Espírito Santo faz em nossas vidas. É através dele que conseguimos ter e sentir a paz com Deus, o acesso a essa graça, ainda que nos gloriemos da esperança da glória de Deus, ainda para que nos gloriemos dessa esperança. Então, o acesso a essa graça, o acesso ao reino de Deus é todo mediante a fé, através também do que o Espírito Santo age na nossa vida. O Espírito Santo, fundamento eficaz da vida santificada. Por ele temos o amor a Deus em nossos corações. Aquela âncora, aquilo que nos firma a âncora da nossa esperança, ela está firmada no invisível. Nós não enxergamos. Os nossos olhos da fé somente conseguem ver que é o nosso amor a Deus. Essa é a nossa âncora. Mas isso não é possível se ele não nos houvesse amado primeiro. A nossa esperança, a nossa fé, nada disso seria possível se Deus não tivesse nos amado primeiro. Esse amor a Deus é o que mantém nossa perseverança, é o elemento esperançoso em nossa esperança. É na força desse amor a Deus que a esperança não confunde, porque a esperança em Deus, ela não falha. É por ela que nos gloriamos da esperança e das tribulações.
Por isso que não ficamos confundidos, porque a esperança em Deus não falha, ela sempre está firme através das ações do Espírito e principalmente porque Deus, ele nos amou primeiro, ele enviou Cristo para nos redimir da nossa condição pecaminosa, para nos levar perante ele, para destruir o nosso velho homem e formar o nosso novo homem. O verso de número 6, vamos ler o verso de número 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Paulo ele diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. A paz desse novo homem que está acima de todo entendimento, e não só a paz, mas também o amor, que é impossível de ser compreendido pelo entendimento humano, a sua esperança, ela é baseada nesse amor e a glória que goza por ter essa esperança. O novo homem, ele vive pela fé, pois ele vive do Espírito Santo que lhe foi dado mediante a fé. Assim, ele vive em Cristo, que morre e cuja vida se revela exclusivamente pela ressurreição, que é a fonte de onde jorra a nossa fé, de onde vem a nossa alegria, a nossa esperança, da ressurreição de Cristo, daquilo que Cristo fez lá na cruz por nós. Não existe qualquer outra coisa que possa prevalecer ao lado desse único e exclusivo sentido da vida de Cristo, ou seja, a sua morte lá na cruz. Não tem nada que a gente possa colocar parecido com isso. Não tem nenhum outro fato que pode ser colocado em igualdade, independente dessa morte. Nós não podemos colocar nada junto com a morte de Cristo e falar, não, isso daqui é comparável à morte de Cristo. Nem mesmo que seja o sermão que Cristo pregou lá na montanha, as curas milagrosas, o amor fraternal, o meu, o nosso amor a Deus, as mensagens que são pregadas pelo mundo para arrependimento, né, para trazer, para fazer com que as pessoas sejam entregues, se arrependam. Nenhum desses motivos, nenhum desses assuntos, eles têm luz própria, porque todos brilham refletindo a luz que vem da morte de Cristo. Sem a morte de Cristo, nenhuma linha da Bíblia ela pode ser entendida, porque tudo leva para Cristo. Nós estamos estudando Gênesis, o pastor estava passando para a gente a questão de Gênesis, ele sempre mostra os pontos que indicam para Cristo, sempre são as sombras, né, aquilo que direciona para Cristo, e tudo vai culminar lá na morte, lá na ressurreição de Cristo, lá na cruz. O reino de Deus, ele começa depois da cruz, do outro lado de todas as possibilidades humanas. Nós não temos como fazer nada, não temos como agir, não temos como alcançar isso. Por mais que a gente realize todas as nossas forças, que nós coloquemos todo o nosso entendimento para criar formas, nós não temos como chegar, nós não temos como pagar por esse reino. O reino de Deus, ele está além de tudo aquilo que nós possamos criar ou imaginar para tentar ter acesso a ele. O novo homem, ele somente pode viver com a morte da velha vida. Ele vive na medida que esta vida invisível se torna visível aos seus olhos da fé através da morte de Cristo. Cristo, ele morreu por nós. Então quer dizer que na medida que a sua morte for o princípio do reconhecimento da nossa morte, à medida que na morte de Cristo o Deus invisível se torna visível para nós, na medida que a morte de Cristo passa a ser o ponto da nossa aflição, da nossa filiação a Deus, nós nos tornamos novo homem. Então nós seremos novo homem somente quando Deus nos colocar diante da cruz de Cristo e nos mostrar e nos revelar aquilo, como ele fez a Paulo, nos revelar que na cruz de Cristo nós somos filiados a Deus. Aí nós nos tornamos um novo homem. Um novo homem, ele nunca foi gerado e nem será gerado
por influência da nossa vida, da nossa força, mas somente será gerado através da cruz de Cristo. O novo homem ele é gerado através da ressurreição de Cristo. O que Cristo fez, ele fez do início ao fim, sem precisar de homem nenhum, sem precisar da ação dos homens deste mundo. Já estava tudo planejado. Cristo, Deus, ele já tinha feito tudo, já estava tudo premeditado, tudo revelado, tudo marcado já para acontecer. Nós, os que não conhecemos a Cristo, segundo a carne, nós não tivemos acesso a Cristo para andarmos junto com Ele, assim como eu ando com Paulo, como eu ando com o Sr. Antônio, com o Jonathan, com qualquer pessoa hoje, nós não tivemos esse privilégio de andar com Cristo, de estar junto com Ele, né? Ter uma experiência carnal com Cristo. Nós não estivemos lá na crucificação, mas nós gozamos dos mesmos direitos e privilégios daqueles que gozaram e creram, e estiveram lá na presença de Deus, os que participaram de milagres, que tiveram suas vidas restauradas. Nós temos os mesmos direitos e privilégios, e também nos tornamos filhos de Deus. Todos são igualmente reconciliados com Deus em Cristo, vivificado pelo Espírito. Então, mesmo não tendo vivido lá com Deus, não tendo andado com Deus, não tendo participado da mesa, não tendo visto, seguido Deus lá naquele momento, através da fé, através da crucificação de Cristo, nós temos agora esses mesmos direitos. A reconciliação em Cristo, ela permanece independente do que fizermos, do que somos ou do que tivermos. Ele morreu por nós quando ainda éramos fracos e andávamos sem Deus. É justamente essa morte em Cristo que nos transforma em novo homem, um novo homem ainda sendo este velho homem. A nossa paz com Deus toda também é gerada lá na morte de Cristo. A nossa reconciliação com Deus, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos fracos, Deus ele nos trouxe para perto dele através da morte de Cristo. Vamos continuar no verso de número 7 e 8. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa questão de uma pessoa se entregar por outra, isso é difícil, né, de acontecer. Falar assim, não mata fulano, me mata no lugar de Beltrano, né? Isso a gente só vê mesmo em filmes, né, em novelas e tal. Mas tem algumas coisas que acontecem que tem pessoas que fazem isso, né, sem muitas vezes com esse intuito. Não, eu vou morrer porque fulano merece, porque ciclano é bom e tal. Mas ainda tem pessoas que ainda passam por essas situações, né? Por exemplo, no caso de uma mãe que está gestante, né, que tem uma gravidez de risco. Ela não sabe o que o filho ou a filha vai ser quando crescer, mas se caso a gravidez de risco ela tiver que escolher, ela vai querer que o filho viva. Né? Isso é o amor dedicado, né? O amor da mãe para com o filho. Né? Tem a questão também dos profissionais da saúde, que eles estão lá na frente, trabalhando com aquelas pessoas que eles não conhecem, não sabem a sua índole, não sabem o seu modo de andar pelo mundo. E possuem doenças infecciosas. E o profissional da saúde está lá. O médico, o enfermeiro, até mesmo aquelas pessoas que correm aquele risco e fazem a manutenção e a higienização todinha do ambiente. Eles estão lá, eles estão se entregando, colocando a sua vida em risco. Temos também um missionário que se entrega pela sua missão. Quantos missionários não morrem, não são decapitados? As vidas são tiradas, ficam presos, eles são martirizados, são castigados, né, são surrados. Tudo isso pela missão. Até mesmo o soldado, quando ele vai para uma batalha, ele está indo por um país, está indo por um monte de gente. E se ele morrer lá?
né? Pessoas que ele nem conhecem, que não o conhecem, não vão nem saber disso daí, né? E assim nós temos ainda muitos outros assuntos, se a gente for buscar, né, muitas outras coisas que podem acontecer. O sacrifício de Cristo lá na cruz, quando ele morreu, do ponto de vista histórico, ele se enquadra como um evento sacrificial altamente significativo, como um martírio. O significado desses sacrifícios está nos valores que realmente motivam as pessoas a fazerem, né? Aquelas pessoas que estão lá na frente, que estão trabalhando, elas têm um motivo para estar lá. E na mensagem, tem no que realmente, nos valores que elas têm e na mensagem que elas querem mostrar para aqueles que são seus destinatários, aqueles que estão sendo beneficiados por aquela ação dela. E isso às vezes ainda passa a ser até um pouco questionável, né? Até que ponto, né, esse ato de entrega, de se entregar à morte é realmente um bem. Tem muitos que estão lá porque é sua profissão, porque é o seu trabalho, né, tem o seu rendimento ali, né? Até que ponto os beneficiários, as pessoas que receberão essa mensagem, né, que terão esses resultados, elas estão realmente em condições de aprender e aproveitar aquela mensagem, né, aquele resultado. No mundo em que nós vivemos, né, da temporalidade, da materialidade, todos os motivos que alguém tem para realizar essa entrega de ir até a morte têm os seus contrastes. Mas nenhum dos motivos que pudermos listar, todos aqueles que pudermos escrever, seja sangue, seja vínculo de sangue, seja pelo apreço, pelo amor que um tem pelo outro, nenhum deles é semelhante ao da filiação, ao da reconciliação com Deus. E isso é justamente o que significa a morte de Cristo. E o beneficiário, o destinatário dessa mensagem, dessa entrega de Cristo ir até a morte, ele oferece a todo aquele que se apropria pela fé. É oferecida a toda a humanidade de forma absolutamente igual. Os benefícios da morte de Cristo para a nossa vida, ela não é mais para um, menos para outro. Ela é igual para todo o ser humano, para toda a humanidade. Através da morte de Cristo, Deus ele comprova, ele mostra o seu amor para conosco. Ela é a mais radical das ações. É o fundamento de todos os valores da vida. É através dessa morte que o novo homem encontra o elo que não permite que ele seja separado de Deus, através da morte de Cristo. É nessa morte que temos a solução da nossa separação de Deus, quando nós fomos separados de Deus lá no começo em Adão. É isso que nos traz de volta, que é a solução desse problema. Diz, né, eis aqui Emanuel, Deus conosco. E Deus testemunhou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Estávamos totalmente incapazes de receber essa mensagem, não tínhamos condição de participar desse amor de Deus, desses privilégios, e muito menos de nos tornarmos amoráveis a Deus, amoráveis a Ele. Não tínhamos ouvidos para ouvir isso, nem olhos para ver. Os nossos olhos eram tapados, os nossos ouvidos entupidos. Não tínhamos condição nenhuma, não estávamos com nenhuma condição de entender o que Deus estava fazendo ali com Cristo, ali no Calvário. Calvino ele diz: sem ser levado pelo nosso amor, Deus nos amou primeiro. Sem ser levado por aquilo que nós temos, por aquilo que nós amamos, pelos nossos sentimentos, Deus ele nos amou primeiro. A glória de Deus, através da morte de Cristo, nos faz um novo homem. Esse novo homem que somente pode existir pela fé, sabe com superabundante certeza, com extrema certeza, que é amado por Deus em Cristo, pelo que Cristo fez ali na cruz por nós. Então, toda a nossa fé, toda a nossa esperança, ela está firmada naquilo que Cristo fez por nós ali na cruz. No verso de 9
a 11. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Essa parte aqui de 9 a 11 é a superioridade da fonte, do conhecimento daquilo que foi aberto através da morte de Cristo. A superioridade da comunicação divina, Deus se comunicando com o homem através da morte de Cristo, testemunhada ali pelo seu sangue, que caracteriza o amor do novo homem também a Deus, e também a sua esperança e a sua glória fundamentada nesse amor. É essa superioridade que caracteriza o novo homem como aquele que espera, o novo homem, aquele que aguarda o reino de Deus, aquele que está firme através do sangue de Cristo, na fé, na esperança. Ele aguarda o reino de Deus. Enquanto e na medida que vivermos dessa fonte, enquanto nós vivemos dessa origem, enquanto nós vivemos de tudo aquilo que Cristo fez e ousarmos ter fé, somos os amados de Deus. E por isso somos aqueles que o amam. Somos agraciados com a esperança e por isso somos os que esperam. Através da fé nós temos a esperança. Somos os eleitos de Deus e por isso os que se gloriam nele. Pela justificação, somos filiados a Deus, assim como foi Abraão, e nós nos gloriamos em Deus através disso. Somos aqueles que foram declarados justificados por Deus. E somos aqueles que Deus reivindicou para a sua justiça e para o seu reino. Somos aqueles que estão sob o perdão e sob o abrigo da sua sentença livre. Aqueles que Deus levantou e colocou lá, bem no alto, onde somente Ele pode suster, onde somente Ele pode colocar e onde somente Ele mantém e Ele efetivamente nos sustém. Somos reconciliados com Deus, temos paz com Ele. Nossa atitude para com Deus foi mudada. Agora nós temos um coração aberto e predisposto a receber, a ouvir. Estamos prontos para servir a Deus. Porque se nós testarmos o nosso coração, se nós deixarmos por nossa vontade, nós não estaríamos na igreja. Nós não estaríamos servindo a Deus. Nós não estaríamos fazendo as coisas de Deus. Nós somos reconciliados com Deus através de Cristo. E isso muda o nosso coração. Nós somos amados por Deus. E nós não temos como não amá-lo. Deus, Ele nos amou primeiro. E nós não temos como não amá-lo diante de tanto amor que Ele derramou lá na cruz por nós, através do sangue de Cristo, e de tudo aquilo que Ele vem fazendo por nós em nossas vidas. Nós não temos como não nos gloriarmos nele. Deus toma a iniciativa e traz de volta para si o mundo e a humanidade que estava em inimizade com Ele por causa do pecado. Lá no começo, em Adão, nós estávamos em Deus. Quando Adão pecou, nós fomos separados de Deus. Deus, Ele traz de volta para si, através do seu amor, do que Ele nos amou primeiro. Ele nos traz, através do sangue de Cristo, para novamente termos a paz com Ele. Porque o nosso coração, ele se afasta de Deus. O desejo do nosso coração é estar longe de Deus. Enquanto não tivermos o nosso coração modificado e santificado diante de Deus, cheio do Espírito Santo, nosso desejo é estar longe de Deus. Pela morte de Cristo, a nossa vida ela é atravessada pela linha da morte. Através da morte de Cristo, a nossa vida também ela é atravessada pela linha da morte, que nos leva a reconhecer em cada momento, assim como Paulo, com temor e tremor,
porém com adoração. Nós tememos a Deus, nós trememos diante dele, mas nós o adoramos, nós agradecemos a ele. Mas isso não é em função do eu, em função da minha carne, do meu velho homem, mas sim em função do novo homem, daquele que é Cristo que habita nesse novo homem. Não há outra forma de sermos este novo homem, senão pelo nosso não ser. Não tem como nós sermos o novo homem se nós ainda formos o nosso antigo homem, o nosso velho homem. Neste não ser está a superioridade e a suficiência da origem do novo homem, lá na cruz de Cristo, pela morte de Cristo. Ele é o milagre de Deus. Através de Cristo, nós deixamos de ser o que somos e passamos a ser o que não somos. E isso é independente de qualquer religião, de qualquer coisa que a gente possa fazer, de qualquer ação nossa. E isso é através realmente da morte de Cristo. Enquanto não crermos, enquanto a morte de Cristo não lançar sobre nós a sua luz, estamos nesse mundo e fazemos parte dele. E por consequência, nós não temos parte com Deus. Não somos tocados pela reconciliação e não participamos dela. Enquanto não formos ligados a Deus pela morte de Cristo, não somos herdeiros, não somos cidadãos dos céus, mas nós permanecemos inimigos de Deus. Quando o velho homem entra para a luz da morte de Cristo, surge o novo homem. E inevitavelmente o velho homem, ele é lançado na penumbra, ele fica de escanteio, fica de lado. Somos nova criatura. Por seu sangue fomos justificados, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Através da morte de Cristo, através do sangue de Cristo, nos tornamos um novo homem, um ser novo, aquele que realmente deixa o velho homem de lado e Cristo passa a viver nesse novo homem. A redenção se aproxima, seremos salvos da ira, pois a vida de quem vem à luz pela morte de Cristo é a salvação daqueles que por sua morte são reconciliados com Deus. A vida daquele velho homem que passou a ser um novo homem, ela é reconciliada a Deus através do sangue de Cristo, da morte de Cristo. Estar reconciliado significa poder esperar em Deus. Como não nos haveríamos de gloriar dessa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo? Como deixaria esse novo homem de glorificar a Deus, de esperar em Deus, através do sangue de Cristo? Calvino, ele diz: ao louvarmos a Deus como nosso Deus, abre-se-nos a fonte de todos os bens imagináveis e desejáveis, pois Deus não é somente o maior dos bens, porém o seu teor é a plenitude do bem. Porém, ele se torna nosso Deus por Cristo. Somente através de Cristo, somente através do que Cristo realizou ali na cruz, somente através da redenção de Cristo, as nossas vidas, pela nossa fé, quando Deus nos amou primeiro, nós temos a perseverança, nós temos a esperança, nós temos a reconciliação com Deus e somos cidadãos dos céus, herdeiros com Abraão do reino de Deus, e estaremos com o nosso Deus face a face quando o seu reino vier, quando Deus nos tirar dessa terra e nos levar para estarmos junto com Ele. Pela morte de Cristo, o presente do novo homem é o futuro com Deus. Através do sangue de Cristo, o novo homem tem a esperança, tem a certeza de que terá o seu futuro, a sua vida, a sua eternidade diante de Deus. Esse é o novo homem formado através do sangue de Cristo, através de tudo aquilo que Cristo fez na cruz. Sem a cruz, nada passa, tudo que existe passa a não ter mais sentido. Se tirarmos a cruz de Cristo, nada mais faz sentido.
A Bíblia, ela é toda direcionada para a cruz de Cristo, para o amor de Deus revelado em nós ali, para nós ali, naquele sacrifício do seu Filho, do sangue derramado ali pelas nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a compreender a Tua palavra, por conseguirmos, ó Deus, enxergar que através da morte de Cristo, de tudo aquilo que Cristo fez ali na cruz por nós, na Sua morte nós fomos mortos, o velho homem foi morto, e na Sua ressurreição um novo homem surgiu, aquele que está para Te adorar, aquele homem que vive, mas não vive só ele, vive Cristo nele. Nós Te agradecemos, ó Deus, por nos dar este privilégio de podermos, ó Pai, ter o sangue de Cristo derramado em nossos corações. Nós Te rogamos, ó Deus, não deixe que o Teu Santo Espírito falte em nossos corações, em nossas vidas, que Ele nos guie constantemente pelos Teus caminhos. Seja, Senhor, conosco, a Tua mão seja que nos proteja, que nos abençoe, que nos guarde, e não nos deixe, Senhor, nem um instante, para que os nossos corações carnais, ele não se rebele contra a Tua palavra. Nós Te rogamos, Senhor, abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Vou pedir à igreja que se coloque de pé, e nós vamos ainda cantar um cântico. Eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra voluntária, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, remendado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, remendado por seu amor. Aqueles irmãos que trouxeram as suas ofertas, os seus dízimos, podem colocá-los diante de Deus. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quanto é fiel, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por nos quebrantar. Obrigado, Senhor, por nos trazer pelo sangue de Cristo, pela cruz de Cristo, fomos quebrantados. Não por nada que fizemos, não porque merecemos, mas porque o Senhor é misericordioso e bondoso, porque o seu amor se revelou a nós antes de que nós tivéssemos existido, antes que estivéssemos no ventre de nossa mãe. O Senhor já revelou o seu amor para conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, por isso. Nós te agradecemos pela reconciliação em Cristo, pela reconciliação junto ao Pai, pela paz de Deus em nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, mantenha, ó Deus, sobre nós o teu zelo, o teu cuidado. Zele, Senhor, pelas nossas vidas e nos use para que sejamos servos bons e melhores, vasos de honra na tua casa. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos erros, e nos leve também, Senhor, agora em paz para as nossas casas. Nos dê, Senhor, um ótimo almoço, e nos traga, Senhor, novamente para a tua casa mais tarde. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Então nós teremos o culto hoje.